Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Ela Chique. Aqui é um canal especial voltado para a mulher e a gente vai falar da saúde de forma geral. Corpo, mente, alimentação. Eu sou a Suelen Kenushi, estou aqui com os meus parceiros, a minha amiga Gisele. Oi, gente! Estamos aqui com esse podcast com a intenção de aproximar você a essa realidade de saúde, universo fitness, né, Suelen? Sim. Para que você entenda que é possível, sim, nesse universo onde a gente tem tantas funções, mas também se cuidar e se amar e se colocar em primeiro lugar. E a partir de agora a gente vai estar mais conectada que nunca, né? Com certeza. E estamos aqui também com o Matheus. Oi, gente! Queria falar que vai ser um prazer compartilhar aqui com vocês muita fofoca, Nossa. muita informação, muito conteúdo badalados. E eu serei o amigo delas, o amigo colorido que trarei muitas informações para vocês. Essencial, Matheus. Não é? Com certeza. Pra dar uma quebrada, né? Nessa rotina da gente. A gente precisa. Eu acho que, na verdade, toda mulher precisa de um amigo colorido, não é, Gisele? Com certeza. Não tinha como ser outro, né? Vamos falar a verdade. Mas e aí, gente? Sueli, fala pra mim, pra gente aqui, pro público, um pouquinho. Quem é você? Como que você começou? A sua história? Fala pra gente. Bom, eu já me apresentei, eu sou Suelen Kenushi, eu sou influenciadora fitness, tá, gente? E a minha intenção sempre foi incentivar mulheres, né, a se cuidarem, mães principalmente, né, porque a gente tem uma rotina tão corrida, tão atarefada, né, e a gente encontrar uma forma de se cuidar, de dar conta de tudo, que na verdade a gente não dá conta de tudo, né? A gente tenta. Mas a nossa intenção é mostrar a realidade, né, do nosso dia a dia, a vida real, né, com as dificuldades e ainda assim incentivar, né, outras mulheres e dizer que elas não estão sozinhas. Com certeza. Eu sou Gisele, nutricionista, né, e venho com essa proposta de aproximar, porque assim, às vezes a gente vê o profissional, né, Suelen, e a gente vê aquela distância e acha que tudo mais fácil para o profissional, para quem é da área, mas a minha intenção é falar que assim como nutricionista eu também sou mulher, sou mãe, sou esposa, então também tenho os meus desafios, também preciso vencer todos os dias, né, para que consiga estar aí sendo mais fitness, fazendo dieta, então eu venho trazer essa pegada aí para que vocês possam entender que assim como profissional eu também sou mulher em primeiro lugar. Bom, gente, eu sou o Matheus, né? Sou story make, que eu conto histórias reais de casamentos, né? Então eu lido com mulheres também, né? Com sonhos e também, né? A relação que a gente tem com as nossas amizades, né? O nosso convívio com elas, né? Esse contato colorido que a gente tem, que toda mulher precisa ter, né? Esse contato com esse amigo, né? Pra gente poder também falar sobre a rotina de uma mulher, né? A mulher precisa chegar a casa e precisa desabafar, às vezes, com um amigo, né? Com certeza. E esse amigo sou eu, né? De muitas delas. Então, estarei aqui junto com a Sueli e com a Gisele compartilhando E a com gente vocês. tem uma facilidade, né, para se conectar, né, com essa amizade colorida, né? Com certeza, Uma visão gente. diferente, né? Porque assim, às vezes a gente tem amizade com mulheres e a gente vai falar, por exemplo, eu e a Suelen somos esposas, somos mães, e a gente vai conversar, a gente vai trocar a nossa visão. E ter um amigo colorido como o Matheus, ele vai trazer essa visão diferente, admiração. O Matheus é meu amigo pessoal, né? Fui eu que apresentei ele para a Suelen. Sim. E uma coisa que me chama muita atenção nele é essa admiração que ele tem e colocar a gente pra cima, né? Então a ideia de trazer o Matheus. Não, e isso é legal, né? Você encontrar alguém, né? Te jogue pra cima. A primeira coisa que eu falei pra Gisele foi isso, cara, ele tem um negócio assim de botar a gente pra cima. E é tão difícil hoje você encontrar, né, pessoas, né, que te incentivam, que tipo impulsionam, né? E a gente fez um trabalho um pouco complicado e o Matheus a todo momento ali me botando pra cima. E eu acho legal quando a gente se conecta, né, com pessoas assim.
Olha, eu acho que se o nosso objetivo na vida não foi esse, a gente impulsionar mulheres, impulsionar pessoas, eu acho que a gente tá aqui fazendo nosso papel errado, né? Com certeza. Bom, mas eu acho que a gente já se apresentou, falamos de nós um pouquinho, né, da proposta. Mas agora, Gisele, Sueli, qual será a proposta desse podcast? O que vocês querem trazer de informação para as mulheres? Fala um pouquinho pra gente. Então, a intenção nossa é falar da saúde de forma real. Não só aquela saúde de consultório, sabe? A gente não tá falando aqui só de médico, né? A gente tá falando de psicológico, a gente tá falando daquela saúde saudável, de que a gente precisa ter alguém para conversar. Então, pra gente deixar a rotina mais leve, a vida mais leve. Então, a gente se uniu para poder se conectar com essas pessoas. A Suelen, a gente já se conhece há um tempo, Sim. né? Nós nos conhecemos na academia e criamos uma amizade e sempre trocamos essas informações uma com a outra, né? Onde uma amiga estava sempre ali apoiando a outra, né? E hoje eu vejo que no universo de mulheres é difícil a gente ter uma mulher assim que apoie, que vai estar assim te colocando pra cima. De forma verdadeira, né? Porque às vezes a gente até encontra, mas não é aquela coisa verdadeira. E assim, esse é o intuito. Quando a Sueli veio apresentar a questão dessa proposta, do podcast, e com essa ideia de que a gente poderia estar apoiando mulheres, eu achei muito interessante, né? Por isso, porque eu acho que nós, mulheres, temos que nos unir mais. Nós somos uma classe desunida. Muito. Eu falo isso sempre para todo mundo. Nós somos, sim, uma classe desunida. Eu sempre gostei de falar desse tema, de mulheres, tudo voltado para mulheres. Eu sou apoiadora de mulheres, mas a gente tem essa deficiência. Essa dificuldade, né? Às vezes, porque muitas mulheres acham assim, parece que se eu vou enaltecer a Suelen, eu vou me diminuir. Não. Quando a gente enaltece outra mulher, a gente está crescendo a nossa classe e a gente está fortalecendo a nossa classe. E eu acho que é tão difícil a gente encontrar pessoas, né, que batam nessa tecla de impulsionar, né, e que as pessoas que ouvem, elas acabam desacreditando naquilo que você está falando. Às vezes, assim, será que é verdade mesmo? Será que ela está sendo verdadeira comigo ou será que ela está só me iludindo? Exatamente. Então, a ideia do Ela Chique é justamente aproximar mulheres. Então, nossa ideia é trazer mulheres aqui. Profissionais. Que têm a sua realidade, que têm seu dia a dia, para que todas vocês que nos assistem possam ter essa conexão. Exatamente. Então, nossa ideia aqui é conectar mulheres com essa proposta de enaltecer cada vez mais a nossa classe. E de forma real, né? Eu vivencio isso todos os dias dentro do consultório. Além de nutricionista, eu também trabalho na área de eventos, sou cerimonialista, então atendo muitas mulheres com sonhos de casamentos, de uma festa. Muitas histórias. Muitas mulheres mesmo com histórias diferentes, né? E eu tenho muito essa dentro, atuando ali na área de saúde, como nutricionista, eu tenho essa coisa dessa missão de falar da mulher com esse olhar de dizer assim, olha, nós não somos perfeitas. Eu não sou perfeita e você também não é. E tá tudo bem. Exatamente. Porque o dia a dia, ele não é um conto de fadas. A gente tenta, né, dar conta de tudo. E a gente acaba se frustrando no final. Porque a gente não consegue. Nunca deu conta, nunca fechou. E eu senti que isso pesou muito depois da maternidade. Não, com certeza. Né? É um desafio, assim. Muito grande. E cada dia que passa é um desafio maior. Como mãe, assim, a gente sempre tem aquela ideia, né, que a gente está sempre deficiente em uma área, né? Por exemplo, eu, por exemplo, quando engravidei, como nutricionista, o meu sonho era amamentar o meu filho, era me doar 100%, e uma coisa que me frustrou muito foi que nesse período eu não consegui. Né? Então, como mãe, aí é sempre assim, aí passa essa fase, já vem outra fase escolar. Aí A gente está todo dia em movimento, né? E o ruim é que a gente cria uma projeção, a gente cria um sonho e coloca aquilo ali como verdade. E no dia a dia, quando a gente não consegue, a gente se frustra. Exatamente. Eu também tive vários sonhos, planejei muito a minha maternidade e aconteceu totalmente ao avesso. Totalmente. Aquilo que eu planejei. E eu fiquei realmente muito frustrada e eu demorei muitos anos. Hoje a minha filha tem 8 anos e até hoje eu carrego esse peso do passado, hoje com mais leveza, né? Que a gente vai se acostumando, a gente vai se adequando, né?
Mas eu senti muito mesmo a questão da maternidade. Tanto que hoje, até hoje, né, eu escolhi ter uma filha só, porque Nós só a gente conversamos sobre sabe. isso esses Só a dias. gente sabe, né, o que a gente passa. E como que é, Suelen, falando assim um pouquinho da sua, né, da sua realidade, Suelen é uma mulher que eu admiro muito pela questão da dedicação que ela tem em se cuidar, nas redes sociais também conectar mulheres. Como que é para você dividir essa questão de esposa, de mãe, de mulher que tem vários compromissos com o lar, né? Porque a Suelen decidiu se dedicar ao seu lar, que isso também tem muitas mulheres que às vezes se cobram, poxa, eu sou mãe e eu não trabalho fora, então eu sou menor, eu sou inferior à Sim. minha amiga que trabalha fora. E você não, você decidiu se entregar à maternidade, ao seu lar. Como que é para você conciliar tudo isso? Porque a gente que trabalha dentro de casa trabalha mais muitas dobrado. vezes do que quem tá trabalhando em uma empresa, no seu próprio negócio. Como é que é para você? Então, antes da minha maternidade, eu já gostava de me cuidar, né? E eu já era casada, veio a maternidade, ficou mais pesado, né? A minha gravidez foi uma gravidez muitíssimo complicada, então eu tive que deixar de me cuidar para poder cuidar da minha gravidez. Depois veio o nascimento da minha filha e dificultou muito, como para todo mundo, sabe? Dificultou muito essa questão de eu Acho que é manter esse tempo, né? de Que manter o pós ali, ritmo né? que eu estava. O ritmo já não existe. O para trás ficou para trás, é a gente aprendendo para frente. Então, eu acabei deixando de me cuidar para poder me dedicar 100% da minha filha. Porque a rede de apoio, ela é, sim, fundamental e eu não tinha. Então, eu era 100% integral para minha filha. E como a gente está falando em relação a tempo, não dá para você ser 100%. Principalmente no início da gravidez, você com um filho pequeno, não dá para você ser 100%, você não ter rede de apoio. Então, eu acabei deixando de lado essa questão de me cuidar. Eu voltei a me cuidar depois da minha filha, eu acho que uns 4 anos, muito tempo. Que vem aquele período, acho que da escola, né? Aquele período escolar, onde a gente Foi coloca o filho quando na eu escola. tive a folga para poder eu me resgatar, porque eu fiquei perdida. Nós Eu me ficamos, perdi. né? Eu me perdi de mim. Aquela Suelen que tinha antes já não existia, eu não conseguia fazer absolutamente nada do que eu fazia antes, sabe, da minha gravidez. Então eu demorei muito a me resgatar. E depois que eu me resgatei, falei, cara, agora eu vou incentivar a outras mulheres. E é muito legal a gente conversar com mulheres mães, porque a gente se entende, a gente sabe exatamente a dor e o peso. Não, e é bom a gente falar isso pra vocês, porque muitas mulheres podem estar vivendo isso agora. Por exemplo, acaba de ter tido o seu filho nesse momento, e a gente tem esse período mesmo, né, onde a gente fica desconectado da nossa essência como mulher. Não A tem gente tempo. se torna mãe Não em tem tempo integral. específico, né, para falar, o meu demorou 4 anos. De repente o seu dure 1 mês, né, 2, mas o meu demorou 4 anos para poder eu me resgatar, pra eu voltar para mim, sabe? E sabe que no meu caso, foi uma situação assim diferente. Quando tive o Daniel, meu filho, que hoje tem 7 anos, eu tive eu voltei para o mercado de trabalho logo assim com 6 meses, que é aquele período da licença maternidade. E você volta com muita culpa. Porque E eu já tinha culpa de eu não poder fazer nada. Então tá vendo que são Pois situações totalmente diferentes. totalmente diferente. Você tinha a culpa de trabalhar De e deixar seu trabalhar. filho. E eu tinha aquela culpa de... Não por eu estar ali com a minha filha, entendeu? Mas de você ser, assim, uma pessoa que não pode fazer nada, sabe? Não, e eu tive muita rede de apoio, porque eu tenho a minha mãe que me ajuda até hoje, então eu deixava o Daniel em um lugar seguro. Então eu não estava indo assim para trabalhar e deixando Deixando ele ele com qualquer estranho. pessoa. Aham. Ele estava com a minha mãe, mas mesmo assim eu ia com aquele peso, sabe? Poxa, eu tô deixando, eu tô escolhendo a minha profissão, né? Pra deixar seu filho. o Daniel, mas só que nesse meio tempo foi assim muito difícil para mim e foi muito ruim, porque nesse meio tempo ele não se adaptou, ele ficou doente, e aí eu tive que realmente fazer uma escolha depois de um tempo que eu já tinha voltado para o mercado de trabalho, eu tive que fazer a escolha de retornar, porque eu precisava cuidar dele, porque ele estava precisando. Então, assim, são todas essas histórias, né, que com certeza muitas mulheres já viveram, Com se certeza. sente culpada por ter voltado, se sente culpada Por não ter voltado,
Exatamente. Hoje eu tô mais tranquila. A minha filha hoje está com 8 anos, está mais independente. Então hoje as coisas estão mais fáceis. A gente que está com uma criança já nessa fase, 7, 8 anos, a gente quer mostrar para vocês aí que estão com um bebê pequeno que essa fase vai passar. Vai passar. Né? Vai passar. E a gente se sente muito culpada por tudo, né? Em relação à educação, em relação a trabalho. O peso na mulher É muito grande. Nasceu mulher, nasceu o peso, nasceu a culpa, nasceu a mãe, dobrou isso tudo, né? Mas passa. E além dessa questão da maternidade, né? Eu acho que uma coisa que acontece muito com a gente, e eu e Suelen já trocamos muita figurinha sobre isso, é a questão do peso assim. Olha, ela voltou, mas olha só, mas essa barriga aí ficou ruim depois da gestação. Acabou com o corpo dela. Olha essa gestação. É um tal de falar que acabou com o corpo, né? Como se a gente tivesse que provar todo o tempo que a gente é super heroína. Antes de engravidar, lógico, né? Tinha tudo no lugar. Hoje eu não tenho, mas também não me culpo por isso. Não me culpo. Tenho as minhas marcas. Que mostra que a gente é exatamente. Muito mulher. Não me envergonho, não sou a louca da cirurgia, quero eliminar aquilo ali, não. Eu procuro me cuidar dia após dia, mas de forma saudável e de forma natural, entendeu? Não para provar nada para a sociedade, né? Porque tem isso, né? As pessoas, elas querem encontrar um padrão para se encaixarem, porque a sociedade impõe, porém a sociedade, ela não é perfeita. Não. E não existe, assim, um padrão. Qual é o padrão perfeito? Ninguém sabe dizer. Não, e a gente tem essa cobrança, assim, muito em cima de nós mulheres, que parece que a gente tem que estar todo momento provando que nós somos, que temos o corpo perfeito. A vida perfeita. Então, assim, se você volta de uma gestação, tem essa cobrança. Se você tá num projeto fitness e aí você ficou doente, nossa, mas ela já não tá mais tão dedicada. Eu me lembro quando eu engravidei, logo no primeiro mês, né? A minha gravidez foi de altíssimo risco do início ao fim, para vocês terem noção. Eu parei de treinar, né? Na época que eu treinava, não tinha um Instagram, a gente não podia mostrar muita rotina como eu mostro hoje, né? Só que algumas pessoas sabiam da minha rotina, né? Da vida que eu levava, da minha batida de treino. Quando eu engravidei, que as pessoas souberam, eu parei de postar foto, né? Era Facebook na época, né? Eu parei de postar foto, as pessoas sabiam que eu estava grávida. Ai, como é que você tá? Como é que tá seu corpo? As pessoas queriam ver. Então, ninguém queria saber da situação, do meu estado de saúde. As pessoas sabiam do meu estado de saúde, mas elas não se importavam com isso. Elas queriam saber como eu estava grávida, como meu corpo tinha modificado. Aí eu falei assim, a partir de agora eu não mostro mais, porque as pessoas, elas querem que a gente prove a todo momento que a gente é perfeita, que as pessoas não aceitam a mudança da gravidez, o pós. A gente passa realmente por uma transformação muito grande, assim, não só de corpo, de rotina, mas assim, como ser humano mesmo, a gente cresce muito, né? Porque assim, não é mais só você, não é mais só sobre você. Agora você tem outra vida que depende de você. Então, essa pressão, esse medo, né? Porque é uma coisa nova, né? A gente tá falando de primeira gestação. Quando eu retornei, por exemplo, eu voltei toda de preto, com medo do julgamento. Toda de preto. Primeira vez que eu botei o pé na academia, eu estava toda de preto e com uma vergonha tremenda, porque eu sabia que as pessoas estavam ali me observando. E assim, eu vejo que muitas mulheres hoje, né, na rotina ali do consultório, uma das coisas que elas mais falam é essa questão, por exemplo, quando você vai falar de academia, a mulher já fala assim, não, eu não gosto do ambiente, eu não gosto das músicas que tocam, parece que tá todo mundo me olhando. Me observando. E muitas das vezes, isso não é uma coisa assim, às vezes, sim, realmente acontece, mas muitas das vezes as pessoas estão ali só fazendo seu treino e ninguém tá nem... Na maioria das vezes, porque às vezes hoje, né, é tão corrida a vida da gente, que pra você conseguir alinhar 1 hora dentro de uma academia... 1 hora e meia. Pois é difícil. Né? Às vezes não dá. 1 hora, às vezes não dá. Então, a gente tem que se sentir, às vezes, né, privilegiado. Principalmente as mães, de poderem estarem ali. Conseguir. Só o fato de você conseguir estar ali já é algo, assim, maravilhoso. E uma coisa que eu vejo, assim, muito que acontece em relação à mulher, Suelen, por exemplo. Muitas mulheres que chegam no
no consultório buscando esse universo fitness, elas falam assim, eu não suporto academia. E com você? Você sempre gostou? Eu sempre gostei. Eu Mas sempre desde, assim, do gostei. primeiro treino? Não, então, eu sempre fui do esporte. A minha vida inteira eu já fiz de tudo. Eu já fiz ginástica olímpica, eu já fiz balé, eu já fiz vôlei, eu já fiz natação. Eu já provei de tudo. E eu cheguei na musculação. Eu cheguei na musculação numa fase muito difícil da minha vida. Uma fase, assim, de profunda tristeza, de depressão, né? Coisas que a gente não fala, que as pessoas nem sabem. As pessoas não sabem quem nós somos. Exatamente. Né? Então, assim, eu cheguei bem no fundo do poço mesmo, sabe? E a musculação me resgatou. Mas aí quando você começou, você logo gostou? Você teve aquele período de adaptação? Então, quando eu entrei na musculação, eu me identifiquei, eu fui melhorando desse processo de tristeza, de depressão. E automaticamente eu fui vendo, né, a mudança do meu corpo. E eu fui gostando. Até mesmo pelo prazer que estava me causando. Entendeu? Então, a partir dali, eu nunca mais parei. Por isso que eu falo, musculação é cura, porque me curou. E o que você, assim, por exemplo, eu também tive, né? Assim, eu sempre falo isso lá com as mulheres que eu tenho contato, no consultório, principalmente, que eu falo assim, gente, no início eu fui sem gostar, né? Eu fui sem gostar e eu insisti. Esses dias eu até postei um vídeo, eu malhando. Eu vi. Muito assim, toda errada. E eu falei assim... Mas todo mundo tem um início. Todo mundo tem um início. Eu iniciei dessa forma, né? Não porque eu fui para mudar o meu corpo, eu fui para mudar a minha mente. Primeiro eu mudei a minha mente e a mudança do corpo veio como consequência. Então eu me apaixonei de primeira, para mim não teve dificuldade, não. Eu me apaixonei de primeira por causa do bem-estar que me causou. Eu tive muita dificuldade. Não tive. Eu sempre, assim, me sentia, quando chegava na academia, aquele patinho feio, sabe? Aquela coisa assim, gente, esse mundo não é pra mim, esse universo... Não, eu me conectei, parecia... Eu não sei se era porque eu já... Era uma pessoa, assim, de movimento esportivo, sabe? E eu também, assim, a minha história sempre teve alguma coisa ligada ao esporte. Eu nadei por muitos anos, fiz natação, e eu não só fazia natação, eu competia, então eu tinha essa coisa de competição, de estar ali em piscina, de fazer treinos mesmo voltados para a competição. Então, tinha essa rotina de vestiário, de estar ali sempre conectada com um grupo que eu fazia, que eu treinava, né? Sim. Então, eu também. Só que, assim, na minha realidade, eu sempre... uma coisa que eu criticava muito no meu corpo nesse início da musculação era porque eu não conseguia ganhar peso. Eu era muito, 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 muito magrinha. E eu olhava uma mulher, assim, com proporções de bumbum, perna, era o meu sonho. Você se idealizava ali, né? Então, eu olhava para o meu corpo e eu falava... Eu acho que é o erro de muita gente. A gente olhar para o corpo. Né, idealizar. As pessoas não aceitam que cada um tem um biotipo. As pessoas olham aquilo ali e... Cara, eu quero chegar naquilo ali. E toda pessoa, né, ela vai ter um biotipo, como você falou, de alguma coisa que vai ser bom. Então, acho que a ideia é você focar no que é bom. Por exemplo, eu era muito magrinha, mas eu tinha, assim, aquele abdômenzinho retinho. Então, eu tenho que focar no que é bom, né? Eu era magrinha, mas eu tinha um bumbum. Então, acho que a ideia é você focar que a gente naquilo não faz, que você né? tem facilidade. Eu não fiz, que com certeza você também já teve um momento que não fez. A gente focar na nossa facilidade, né? Porque se você focar no outro, nossa, é muito difícil você. Eu falo isso para todo mundo. Eu sempre tive estrutura grande. Sempre tive. Não adianta eu querer emagrecer, que eu não vou ficar eu vou. Não. Você, como a minha nutricionista, me fala isso. Se eu quiser emagrecer, eu vou ficar. Só se eu adoecer, né? Não vai. Você tem a proporção. A minha estrutura sempre foi grande, sempre foi larga. Existe, sim, a genética. Por exemplo, se você for ter um sonho de ter um perfil slim, para você vai ser muito mais difícil. Né? Antes da musculação, por exemplo, eu sempre tive quadríceps sem treinar. Então, hoje, a parte que mais desenvolve em mim com facilidade é o quadríceps.
E aí a gente tem essa coisa de ficar olhando sempre pro corpo do outro e idealizando o corpo perfeito, né? E às vezes a gente vai para as redes sociais e busca mulheres que têm uma realidade de vida que não é a nossa, né? Por exemplo, uma coisa que está muito em alta agora, né? Que o pessoal tem comentado muito, é sobre a influenciadora Virgínia, que ela tem ali um corpo e mulheres ficam ali tentando... Chegar àquele... E assim, a gente tem que entender, né, que muito mais do que ter uma dedicação, é claro que ela se dedica, gente, não estou falando isso, mas assim, ela tem uma estrutura em volta dela, por exemplo, uma pessoa que cuida só da alimentação, uma nutricionista para orientar essa pessoa. Tempo para poder treinar com tranquilidade, com né? Não é corrida igual a gente, né? Que às vezes a gente vai, mas a gente vai no improviso. Só para não faltar, não falhar com a gente, né? Então, é uma realidade que às vezes as pessoas tentam, né, entrar, que não compete com a nossa. Com certeza. E qual, assim, motivação que você leva, assim, nas suas redes sociais? Como que você pensou nisso, tudo isso, né? Por exemplo, você, essa mulher, essa mãe, quando que você pensou assim, não, eu quero levar isso para as redes sociais? Porque eu acho muito bonito o trabalho que você faz, né? Eu acho muito bonito o trabalho da Suelen, esse trabalho e ela tem uma facilidade que eu admiro, já falei com você, eu falo assim, Suelen, eu não tenho essa coisa assim de falar, como que você teve essa ideia? Como que partiu dessa ideia? Partiu de quando eu não tive rede de apoio e quando eu não tive pessoas me influenciando. Então, hoje, quando eu paro para conversar com uma mãe, eu sei exatamente a dor, eu sei exatamente o peso e eu sei a palavra de conforto que ela precisa, porque eu também precisei, mas eu não tive. Então, diferente, né, talvez de outras pessoas, ao invés de guardar para mim a experiência que eu tive, a vontade que eu tive de ter uma ajuda, hoje eu falo. Então, eu fui para a rede social para poder falar aquilo que eu queria ter tido. Aquilo que você não ficou nessa ausência, né? Exatamente. E assim, a gente sabe que, eu entendi essa questão da motivação, mas o início é muito difícil, né? Então, por exemplo, você vai lá, posta um vídeo e ninguém vê, ninguém curte. Então, como que você conseguiu lidar? Porque assim, viralizar é uma coisa muito difícil. Como que foi assim? Não é receita de bolo, né? Eu acho que essa forma natural, a realidade, né, do dia a dia, da vida, eu acho que talvez isso conecte, né, com as pessoas que precisam daquilo. Por isso que eu quis mostrar, entendeu? Não é a primeira vez que eu tento me manter na internet. E a gente vai aprendendo, né? Vai se inspirando. E não desistir, né? Porque eu vejo assim... que, como eu te falei, esse início é muito difícil. Então, lógico que você precisa ter conteúdo, né? Não é virar... Lógico que tem vários vídeos aí viralizados de bobeira, né? Mas eu acho que você ter conteúdo, você ter o que mostrar, o que falar, eu acho que é mais interessante, né? Então, eu quis vir com esse propósito, né? De rotina, maternidade, porque, como eu falei, antes eu não tinha... essa pessoa para me incentivar, para me motivar, para me entender. E eu quis fazer diferente. Com certeza. Então, eu vejo, assim, que admiro muito, né, tudo que você faz, você sabe disso. Sabe que é recíproco. Obrigada. E eu tenho essa admiração porque, para mim, é uma coisa que é mais difícil. Por mais que eu trabalhe com público, estar frente a uma câmera é uma coisa difícil. Com certeza. Isso aqui pra gente está acontecendo de forma, assim, natural. Não tem nada escrito. Por mais que a gente tenha feito reuniões, a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, é óbvio, né? Por mais que a gente tenha feito reunião, não tem nada de roteiro, entendeu? Tá acontecendo, né? Não tem cada um vai falar o quê, quanto tempo. A gente está conversando de forma real, da forma que a gente quer que você entenda, porque é a realidade da vida. Assim, a gente precisa entender que para tudo que nós vamos nos propor a fazer, nós vamos ter medo, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa está do outro lado, ela vai achar assim, nossa, mas elas se prepararam, elas não têm medo, elas vão lá e colocam a cara. Não, para tudo a gente vai ter medo. Eu, como falei, não tenho essa facilidade que a Suelen tem e admiro isso e peço dicas a ela sabe.
Então, para tudo a gente vai ter esse medo, mas uma coisa que a gente precisa entender é que o medo faz parte do Com processo. certeza. E quando a gente tem medo, a gente tem que ir com medo mesmo. Exatamente. Quando eu falo isso para tudo. Eu falo isso para sua mudança, eu falo isso para sua realidade, pro momento em que você está, que para você não é o momento ideal. Se você tem medo, é porque o novo ele traz muito medo, mas vai com medo mesmo. Que no caminho a gente vai se Você quer ver uma ajustando. coisa? Eu tinha medo de me posicionar. Eu sabia que, às vezes, o que eu tinha pra falar, que eu tinha pra expor, era relevante, era legal, mas eu tinha medo de me posicionar por causa da forma que as pessoas iam entender, que não ia levar a sério o que eu ia falar. Eu tinha medo de me posicionar. Hoje, não. Eu acho que a idade, talvez. A gente vai ficando mais madura, então a gente vai achando assim, porque mais nova, a gente tem muito essa coisa de, ai, será que eles vão pensar o quê? Principalmente se você conversar com alguém mais velho que você, né? Normalmente, as pessoas mais velhas não aceitam o que as pessoas mais novas têm pra falar. Porque ela já tem uma vivência, né? Pois já tem uma experiência, já sabe o que a gente que a pessoa que é mais nova não vai saber o caminho que ela percorreu, né? Pois é, e eu tinha medo de me posicionar, e eu acho que a idade, o tempo, as coisas que a gente acaba vivendo, né, acaba motivando e encorajando a gente. E hoje eu me posiciono, hoje eu tô aqui nervosa, mas eu sei exatamente o que eu tô aqui falando, para quem eu tô falando, e eu acho que isso que vai dando sentido. Às vezes, a gente vai, por exemplo, eu tenho essa vontade de falar mais no Instagram. A rotina, às vezes, não deixa eu ter essa coisa mais consistente, assim, né? Mas, às vezes, eu vou ali e gravo um vídeo. Eu gosto muito dessa nutrição comportamental. Trabalho com emagrecimento, hipertrofia também, mas trabalho muito com emagrecimento. E a minha área de atuação é essa área de nutrição comportamental, de fazer a pessoa entender que a nutrição, que a alimentação saudável, ela está muito além do que apenas um prato de comida. Você, quando vai estar ali se alimentando, você muitas das vezes tem emoções que você coloca ali. Quando você fura uma dieta, né, muitas das vezes você se frustra e você tem que começar de novo. Então, eu tenho essa coisa, às vezes, de ter vergonha de falar, de pegar o celular, mas às vezes eu gravo um vídeo e uma mulher que volta e fala assim, poxa, você falou isso foi pra mim, eu tava precisando dessa palavra. Sempre tem Eu acho alguém. que acontece muito isso com você, né, Suelen? Às vezes você vai falar que sempre tem alguém precisando falar aquilo. Então, quando a gente tem aquela essência dentro da gente, a gente precisa fazer... Porque alguma coisa quando a gente conecta, né? A gente conecta um monte de gente. Só que tem gente que chega pra falar e tem gente que escuta e guarda. E tá tudo ok também, entendeu? Mas quando você recebe esse feedback, né, de alguém... É tão bom, né? É bom. E você acaba entendendo, talvez, o gancho pra você falar mais sobre aquilo... Né? Então, é assim que a gente vai mantendo a constância na internet. Eu não sei se para você é assim, mas provavelmente deve ser pelo que eu te conheço. Se você se propor a pegar a câmera em um dia e gravar um vídeo e aquilo salvar uma pessoa, você já com certeza. Ganhou aquele com dia. Toda certeza. Com toda certeza. Que eu acho que a sua intenção, como assim a minha também, não é que a gente quer, tipo, eu quero viralizar. É claro que a gente quer ter o nosso trabalho reconhecido, gente. Não é hipócrita de falar que não. Com certeza. Mas eu acho que é muito mais sobre fazer sentido. Porque falar um monte de bobeira, qualquer um pode falar. Agora, fazer sentido e transformar realmente... Nossa, eu fui pra academia hoje porque eu vi que Suelen gravou. E ela foi pra academia, ela contou que não ela é porque teve um ela problema. quer ir lá só mostrar o corpo, mostrar a roupa. Não é só isso. Ela quer ir lá porque ela quer mudar o estilo de vida, ela quer mudar... É lógico, o corpo também, né? Mas pra ela se sentir bem, não pra provar nada pra ninguém. Então, eu acho que a gente manter, né, essa intenção e conseguir fazer com que as pessoas entendam isso e mudar também, né, a cabeça das pessoas, eu acho que isso faz a gente... Eu já tive dias, e eu acho que você também vai poder concordar comigo, em que eu coloquei a roupa de academia não querendo ir. Várias vezes. Mas eu fui pelas pessoas que acreditam em mim, sabe aquela coisa? Então a gente também quando motivado você por vocês. quando a gente se expõe, voltar atrás é mais difícil do que você dar o primeiro passo, sabia? Sim.
Porque você tá ali sendo observada, você sabe que as pessoas estão se inspirando em você, você sabe que tem gente esperando você falar alguma coisa, você incentivar. Então, você faltar. Você não ia como se você tivesse... E a gente sente um peso como se a gente não tivesse feito, não apenas, eu não vou, mas se eu não for, não vai ser só por Gisele. E se for pra Vai ser fazer... por todas as pessoas que estão esperando eu ir. E se for pra gente fazer pela metade, é melhor a gente nem começar. E eu acho que é com tudo, né? Com certeza. Não é só em relação a treino. Eu acho que é qualquer coisa da vida, né? Se for pra você fazer pela metade, é melhor você nem começar, né? Esse negócio, dei o primeiro passo. Deu o primeiro passo, vai até o final. É isso que eu falo. Começou a treinar, bota isso na sua cabeça como um estilo de vida e vai. Vai fazer parte da sua vida agora. Isso aí. Matheus, que pela nossa amizade, eu acho que também começou a se motivar nesse universo fitness, né, Matheus? Olha, gente, eu digo que é um grande desafio ir pra Você academia, né, pro gosta? estúdio. Assim, eu não gosto, mas eu tô passando... Sincerão, né? Não, a academia em si eu não gosto, né? Por isso que eu tô me encontrando no estúdio onde eu faço, né? Então, eu consigo me encontrar lá e hoje, se eu não for um Você dia... sente falta. Eu sinto falta. E a minha rotina, ela é muito puxada, né? Como todos vocês sabem. E pra mim, hoje, a minha prioridade é não faltar ao estúdio, né? Então, vocês, de certa forma, me motiva isso, né? Me motiva. Eu tô aqui no WhatsApp, aqui, já tô botando meu nome na lista da corrida, que hoje eu vou treinar e vou pra corrida, né? Então, eu acredito que a atividade física em si, ela é um hábito, né? E eu acho que isso vai... o gostar, né? Talvez a minha palavra pode mudar futuramente, né? O gostar, o amar, vai vir com a minha constância, né? Porque eu acho que a saúde, né? Ela também é uma consequência da nossa constância no estúdio, na academia. Sabe como que eu hoje lido com essa questão de treino, de academia? Eu quero chegar à minha velhice de forma saudável, de forma independente. Então, eu sei que eu preciso da atividade física para eu chegar nesse futuro bem, sem depender de ninguém, poder abaixar, amarrar um tênis, sabe? Então, eu dependo da atividade física. Por E isso. hoje a gente tem visto tantas mulheres, também homens, que estão já chegaram nesse universo aí de estar nessa terceira idade e estão dando um banho. Exatamente. Se a gente não na gente. acompanhar, a nossa velhice vai ser... Não, isso com fácil. certeza, gente. Por minha rotina, né, ser muito puxada, muitas das vezes, né, final de semana, durante a semana, né, por minhas diversas atividades, por muitas das vezes eu tava me sentindo lesado, né, com dores musculares, por excesso de, às vezes, o movimento que eu faço, né. E hoje, pra minha constância que eu tô tendo no meu estúdio, até essas dores somem também, né? Some. Eu tive uma então, dor crônica nas física é qualidade de costas vida. depois da minha gravidez. Uma dor absurda. Eu já precisei ficar ausente dos meus treinos, no máximo, assim, uns 2 meses e meio. Nossa. Por conta de lesões que eu tive. E se eu parar, essa dor volta de uma forma absurda. Se eu parar. E eu volto a treinar, a dor some. É muito real isso, ó. Ontem eu faltei ao estúdio porque eu tive um trabalho à tarde, né? Eu fiquei a noite toda com dor na coluna, né? Então, é muita consequência daquilo que a gente faz, né? Com certeza. Talvez o bem-estar, né, que a gente sinta, né, fazendo aquilo ali que a gente sabe que é certo, talvez isso promova também, né, Não só a questão do corpo, né? A Questão mental mente, também, de exatamente. Você conseguir. Poxa, eu consegui. Eu hoje me propus a beber água, a fazer atividade física, a me alimentar melhor, e eu consegui, né? E eu sempre falo que é por um dia. Eu sempre falo assim, ó, você vai fazer um dia e igual quando você tá mudando totalmente um estilo de vida. Então, é por hoje. Então, hoje eu consegui, tá? Amanhã é outro dia. Porque se você pensar, eu preciso fazer isso durante 6 meses,
é muito tempo. Então, se você tem que vencer um dia de cada vez. E eu sinto que quando eu estou bem comigo, por exemplo, consegui emagrecer. O meu objetivo era perder 2 quilos. Eu perdi os 2 quilos. Parece que a vida fica... Daí você quer mais. Não, você quer mais, mas parece que tudo ao seu redor fica mais fácil, você fica mais feliz, você se sente mais bonita, né? Você fica mais empolgada para tudo. Eu acho que, além, né, do seu objetivo, eu acho que tudo ao seu redor ganha mais sentido. Com certeza. E a gente não tá falando aqui, gente, de uma coisa perfeita, né? Muitas das vezes você consegue ir para academia e se alimentar bem, beber água e tudo mais, e vai ter alguma coisa que você vai precisar ali estar colocando na balança. E tá tudo bem, né? E até você conseguir fazer isso, vai levar tempo, lógico, né? Até você ter esse entendimento né? Eu preciso fazer isso, é minha vida, né? Tem gente que fala, né? A academia é minha vida. Hoje eu falo porque, como eu já falei no início, né? A academia me curou, né? Psicologicamente. E então eu não vivo sem, porque eu sou muito grata à musculação. E é um esporte que eu me identifiquei. E... eu levo e vou levar para sempre, incentivo muitas pessoas a praticarem por conta disso, porque eu sei que hoje, né, é tão difícil, além da sobrecarga, as pessoas estão tão adoecidas, né? Hoje a gente fala mais abertamente sobre isso e as pessoas aceitam mais o diagnóstico, né, desse peso psicológico, e a musculação, ela ajuda muito. Nós estamos, assim, em uma era onde se fala muito dessa coisa saudável, né? Uhum. Eu sempre penso assim, por exemplo, meus pais não tiveram esse tanto de informação voltado para a saúde e qualidade de vida como nós temos. Né? Mas a gente tem também há pouco tempo. Sim. Né? Nós temos há pouco tempo que a gente tem acesso a isso e a gente consegue, mesmo não sendo, talvez, eu, por exemplo, não sendo profissional da área, existe a facilidade, né, do acesso à informação, né? Você acaba aprendendo, adquirindo e passando. Né? E a gente precisa aproveitar que estamos nesse movimento, vamos dizer assim, né? E realmente nos incluirmos para termos os benefícios, né? Porque é realmente transformador. Com certeza. Porque você vê pessoas adoecendo cada vez mais por não se cuidarem, por não ter uma alimentação adequada. Então, a gente precisa aproveitar, né? Que está todo mundo nesse universo de transformação e se adequar à sua realidade. Vai ter gente que vai gostar de musculação, como nós duas gostamos, mas vai ter aquela pessoa é da corrida. E tem a pessoa como o Matheus, que não gosta de estar na academia, mas procura um outro local, que é um estúdio. Mas só você se encontrando, né, de uma forma que você se movimente já é algo, né, transformador. O importante é não ficar parado. Bom, gente, eu acho que a gente se apresentou, falou pra quem será. E agora, o que vocês acham que as pessoas podem esperar do Ela é Chique? Muita informação, muita troca de experiência, muito aprendizado, né? A gente vai trazer aqui profissionais da área. Cada episódio vai ser... A gente vai dar muito spoiler também, né? Mas se temos a intenção, nós vamos ser nós 3, né? Mas nós vamos trazer pessoas aqui, né? O próximo episódio a gente já vai ter aqui, né, um convidado especial. Nós vamos tratar de um tema específico, né? Vocês vão ficar acompanhando aí nas redes sociais. Nos sigam no Instagram, Ela é Chique. No YouTube, Ela é Chique também. E a gente vai postando para vocês acompanharem, né? Hoje foi uma apresentação do que vai ser o nosso programa, do que vamos encontrar por aqui, de uma forma assim muito natural e real, né? Como eu falei aqui, a gente não tem roteiro, a gente quis conversar de forma espontânea, né, para não ficar aquele negócio muito engessado, porque a gente que trabalha com rede social, né, eu, por exemplo, faço muita divulgação e a gente precisa seguir um roteiro. Então, quando a gente está falando lá, a gente tem aquele roteiro ali para seguir. E aqui não é isso, a gente está aqui na troca, né? Então eu quis trazer essa forma diferente da gente conversar por causa disso, pra gente sair um pouquinho da realidade, né, do Instagram. Eu acho que é isso, gente. Vamos ter muitas informações, também vamos ter muita fofoca, muita alegria e muita risada por aqui, não é mesmo, Gisele?
E a gente vai trazer também uma abordagem de saúde também, né? Porque o nosso objetivo com Ela é Chique é realmente falar do dia a dia da mulher, da rotina da mulher, mas também da saúde da mulher, né? Então, eu tenho a intenção de trazer, né, eu juntamente com a Suelen, com o Matheus, pessoas que vão falar da sua saúde da mulher, mas como a gente sempre fala aqui, que a saúde não é somente a qualidade ali da sua alimentação, de seus exames como que estão, bioquímicos, mas também a sua rotina, a sua mentalidade, porque para ter saúde, você tem que estar completo ali como um todo. Com certeza. Então, os próximos episódios nós vamos estarmos aqui com profissionais que vão te orientar, vão te ensinar e vão ensinar pra gente também, né? Com certeza. E a nossa intenção é essa, da gente ter essa troca, essa proximidade. E aprender, né? E aprender. Porque a gente sabe que ninguém sabe tudo, né? Com Então certeza. tá todo mundo assim aberto a aprender. Então o Ela é Chique vai trazer aí essa transformação aí na vida. Nosso interesse é transformar e impactar a vida das mulheres. Exatamente. O nosso espaço tá aberto a isso para conectar e para trazer vocês para mais perto da gente, que a gente seja um canal de transmissão, né, de mudança para essas mulheres, para essas mães, para essas pessoas, né, que estão perdidas, como eu estive, como a Gisele esteve, né, por um período, e a gente conseguiu se resgatar, se reconectar, e hoje a gente quer fazer isso com você também. Olha, você que chegou até aqui o final, nosso muito obrigado. E meninas, agora é com vocês. Muito obrigada pela sua companhia, que prazer estarmos aqui com você, que a gente possa invadir a sua casa, o seu trabalho, a sua vida, que você possa se conectar com a gente, que a gente possa estar cada vez mais conectada com você. É muito bom estarmos juntos. Com certeza. Muito obrigada por você ter chegado até esse momento aqui, por você ter buscado aí todas as informações. O Ela é Chique vai trazer muita informação para sua vida e nosso desejo é realmente criar uma conexão com você, para que a gente possa ter cada vez mais acesso aí, como a Sueli falou, na sua casa, na sua rotina, no seu dia a dia. A gente quer que você também nos dê aqui informação, se vocês querem algum tema diferente, o que vocês querem ouvir. Exatamente. No Ela é Chique, com né? certeza, Então, estamos abertos. Sua ideia não vai ser aí descartada, a gente quer também saber o que vocês, mulheres, querem ouvir aqui no Ela é Chiques. Muito obrigada. E que esse seja o primeiro de muitos. Muitos, com certeza. Estamos juntas e misturadas, né, Matheus? Isso aí, gente. Olha, eu acho que isso vai dar muito certo. Já deu. Eu sou uma pessoa Com muito certeza. positiva. Já deu certo. Quando eu falo assim, ó, vamos fazer um negócio, é porque eu já tô pensando no final. Daqui a pouco a gente tá fazendo uma atividade física com várias mulheres aqui na Quem cidade. sabe? Quem sabe? Quem E sabe? olha, gente, vai ser muito bom a gente Incentivo compartilhar. a gente tem, né? O nosso objetivo Ela é é esse Chique aqui. se conectar mesmo em outros lugares, né? Com certeza. E com Aproximar certeza mulheres. o nosso movimento vai crescer, a gente vai conseguir conectar muita gente. E é isso aí, gente. Tchau, até a Obrigada, próxima. até a próxima.